Bom dia, irmãos. Eu estou aqui na casa dos meus pais, na cidade de Lancaster, Pennsylvania, nos Estados Unidos. Deus nos deu o privilégio de passarmos algumas semanas aqui com eles. Eles mandam um forte abraço a todos vocês. Realmente amo cada um de vocês. E nesse tempo eu tenho refletido um pouco sobre como o meu pai tem sido uma grande influência na minha vida espiritual. Posso dizer que ele se dedicou a me firmar na fé. Como criança, ele me ensinou as verdades importantes do Evangelho. Me ensinou que eu era pecador, que eu precisava de um Salvador, que eu precisava me arrepender dos meus pecados e colocar a minha fé em Cristo Jesus. E eu lembro daquele momento que eu orei, coloquei minha fé em Cristo Jesus e do lado estava o meu pai ajoelhado, orando junto comigo. Como jovem, o meu pai me discipulou na fé, me ensinou a orar, me ensinou a ler a Bíblia, me ensinou como lidar com a tentação, com a tribulação. Ele me alertou a importância de seguir o caminho da sabedoria e não o caminho da tolice. Como adulto, meu pai me acompanhou no ministério. Ele me encorajou muitas vezes. Momentos difíceis, e ele disse: persevera, confia em Deus, dependa em Deus. E eu dou graças a Deus que ele esteve ali do meu lado, me encorajando em vários momentos. E ainda hoje meu pai se preocupa com a minha vida espiritual. Ele pergunta: como está a sua vida com Deus? Como está a sua fé? E eu sei que ele tem uma grande preocupação pela minha firmeza na fé. Essa mesma preocupação eu vejo no apóstolo Pedro. Nós estamos estudando a segunda epístola de Pedro, tem sido muito bom. E nós vamos continuar esse estudo no capítulo 1, versículo 12 em diante. Então, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, versículo 12 diz o seguinte: 2 Pedro 1:12. Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Vamos orar? Deus, obrigado por sua palavra. É tão útil, tão prático às nossas vidas, e eu peço que o Senhor possa estar abrindo agora nosso entendimento, nossos corações, para que possamos entender e colocar em prática a sua palavra. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, vocês estão vendo aqui a preocupação do apóstolo Pedro com a firmeza destes irmãos. Nós podemos ver ali no versículo 12: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Quais coisas que o apóstolo quer lembrá-los? Ele quer lembrá-los daquilo que nós já estudamos até agora. Versículos 1 e 2, a respeito da gloriosa salvação que nós temos. Nós somos salvos pela graça de Deus, ainda bem, né? Que não é por nosso mérito, não é por nossas obras, mas é pela graça de Deus. E é através da fé em Cristo Jesus. Então colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, que foi totalmente justo. Ele foi o grande sacrifício, ele que foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Ele é que nos oferece perdão por seu sangue, é ele que nos oferece a vida eterna. Então nós devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus. É tão importante nós lembrarmos da nossa salvação. Isso nos ajuda muito nesse momento que nós estamos passando. Eles precisavam lembrar da grande salvação que eles tinham por causa das coisas que eles iam passar. E muitas vezes nós somos encorajados, nós temos esperança refletindo no Evangelho. Mas não era só a salvação que eles deveriam lembrar também da santificação. E versículo 13 em diante fala o seguinte: seu divino poder nos deu
tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos deu todos os recursos que nós precisamos para viver uma vida de piedade, para viver uma vida que agrada a Ele. Então, nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele na nossa vida e podemos estar crescendo, então, na imagem e semelhança de Jesus. E como é essa vida? Como é esse crescimento? Versículo 5 fala, então, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Então, é tão importante estarmos crescendo diariamente em Cristo, colocando as qualidades de Jesus, e Deus vai trabalhando também o nosso coração. E quando nós estamos vendo esse crescimento, essas mudanças ocorrendo em nossa vida, nós ganhamos muita confiança de que nós somos salvos, de que nós somos filhos de Deus e que estamos então produzindo fruto, somos produtivos, é isso que diz ali no texto. Então, Pedro, ele no versículo 12 está dizendo que ele sempre terá o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. E não é que eles não estavam firmados já, né? Pedro não estava xingando eles, ele estava simplesmente dizendo, olha, vocês precisam ser lembrados continuamente. Eu sei que vocês estão solidamente firmados na verdade que vocês receberam, mas mesmo assim precisam ser relembrados. Versículo 13 é o mesmo tema, mesmo assunto. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, o meu corpo é como uma barraca, um tabernáculo. Logo eu vou desmontar essa barraca e eu vou partir para a glória. Então, no tempo que ele tiver restando, ele quer aproveitar para lembrá-los dessas verdades tão importantes. Quando ele tiver vida, ele vai despertar a memória de vocês, né? É isso que ele estava dizendo. E por que é tão importante, tão necessário o apóstolo lembrá-los? Porque eles esquecem facilmente. Nós esquecemos facilmente. Eu estou passando por uma fase na minha vida que eu estou começando a esquecer as coisas, esquecer até os nomes dos meus filhos, esquecer alguns fatos necessários na minha vida. Então, não sei se você também não está passando por uma fase dessas aí, mas às vezes é perigoso quando nós estamos esquecendo verdades espirituais, verdades da palavra de Deus. Nós precisamos ser relembrados. Nós precisamos meditar nessas verdades. Às vezes os meus filhos falam, pai, eu já ouvi isso. Nós já aprendemos isso. E às vezes eu mesmo penso assim, eu já li isso, já ouvi isso da palavra de Deus, mas a verdade é que nós precisamos continuar ouvindo as mesmas coisas, essas verdades preciosas, para não esquecê-los. O pastor Andreu, ele falou sobre amnésia espiritual semana passada. E é isso que acontece. Às vezes nós esquecemos facilmente as coisas. Nós não podemos ter amnésia espiritual. Às vezes não é uma questão de esquecer as coisas. Às vezes nós lembramos perfeitamente das coisas, mas nós não colocamos em prática as verdades da palavra de Deus. Então, precisamos ser lembrados, confrontados. Por isso que é tão importante você frequentar o culto e ouvir as verdades da palavra de Deus. Por isso é tão importante você ter a sua palavra, ter a sua Bíblia e você ler diariamente a Bíblia para você continuar ouvindo. Você pode até ler outros livros que reforçam as verdades da palavra de Deus. Você pode também ouvir outras pregações. Tão importante nesse tempo de quarentena que aproveitamos o momento para colocar as verdades da palavra de Deus, da nossa salvação, do nosso crescimento espiritual circulando em nossa mente e nosso coração, porque nós temos amnésia espiritual. Bem, versículo 14, o apóstolo diz, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O apóstolo Pedro sabe que os dias dele estão contados, ele sabe que ele vai morrer por Cristo. A história diz que ele
morreu crucificado de cabeça para baixo. Então ele sabia que logo ele estaria saindo, indo para a glória. Ele não estava preocupado com a sua vida eterna. Para ele sabia que ao morrer ele estaria com Cristo. Mas ele estava preocupado na fé desses irmãos após ele sair. E interessante, uma coisa que Jesus mesmo disse para Pedro em Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu acho que aquela frase de Jesus, fortaleça os seus irmãos, estava na sua mente constantemente, no seu coração constantemente. E Pedro está pensando, poxa, eu estou partindo, eu quero muito que os irmãos estejam fortalecidos. Versículo 15, ele diz: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Isso pode ser que ele estava pensando, bem, eu vou escrever essas epístolas e eu vou enviar para vocês para que vocês possam ser constantemente relembrados dessas verdades importantes. Também talvez estava pensando, eu vou passar isso para Marcos, para os outros discípulos, e eles vão poder passar isso para vocês. Mas o que nós podemos ver claramente o desejo que o apóstolo tem de ver eles sendo firmados. Então, o primeiro ponto, são 2 pontos nessa pregação. O primeiro ponto é: precisamos estar firmados na verdade que recebemos. Na Igreja Ministério Bíblico Ivoti, nós estamos celebrando 10 anos este ano, em outubro. Foram muitos estudos, muitos discipulados, muitos aconselhamentos, muitas pregações. Então, muita coisa vocês já ouviram e vocês já entenderam e vocês estão seguindo firmemente. Mas eu confesso que uma das minhas preocupações é que vocês continuem firmes sempre nas verdades que vocês receberam. Uma coisa que entristece muito para o pastor, o missionário, é ver pessoas desviando da fé, abandonando a sua fé. E eu oro por vocês, que vocês possam continuar firmes sempre. Eu quero que vocês abrem ali em 3 João, versículo 3 e versículo 4. 3 João, versículo 3, diz: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então o apóstolo João, ele disse, olha, o que me dá muita alegria é ouvir notícias de que cada um dos irmãos está andando firme na verdade. E o que eu acho que mais me alegra é ouvir relatos de como os irmãos estão crescendo, como os irmãos estão bem no seu relacionamento com Deus. É isso que Pedro queria. Esse era o legado dele, de firmar os irmãos para que eles pudessem então viver uma vida que agradasse a Deus, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de alegria. E lembra, essa segunda epístola, ele está então alertando os irmãos sobre a perseguição, não que viria de fora, como em 1 Pedro, mas aquela perseguição que viria de dentro da igreja, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então, nós precisamos estar firmados na verdade que nós recebemos. Vamos continuar no texto, versículo 16, acompanhe comigo. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhos oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado.
nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, primeiro ponto, precisamos estar firmados na verdade que nós recebemos. E o segundo ponto, nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma senhora lá em Dois Irmãos e ela relatou que ela ensinava as crianças na escola dominical, na igreja dela, mas ela se decepcionou com a igreja, ela saiu da igreja e ela tem buscado religiosidade em várias outras religiões. E ela disse para mim: pastor, o importante é ter fé. E eu tenho muita fé. E eu disse: olha, é importante ter fé, mas você pode ter muita fé na coisa errada. Isso não vale nada. O importante é ter pouca fé que seja, naquilo que é firme, naquilo que é sólido. E às vezes nós vamos receber bastante perseguição fora e até dentro da igreja sobre a suficiência da palavra de Deus, sobre a firmeza que nós podemos ter, as convicções que nós podemos ter na própria palavra de Deus. Então eu quero encorajá-los, olha, nossa fé é uma fé firme, porque é baseada na palavra de Deus, e nós podemos confiar na palavra de Deus. E o apóstolo Pedro agora vai explicar por que nós podemos confiar então na palavra de Deus e ter essa firmeza então. Bem, lembra, 2 Pedro escrito para lidar com os falsos mestres. E hoje no Brasil nós estamos lidando com muitos falsos mestres. Semana passada, uma irmã da igreja disse para mim: pastor, você já ouviu sobre aquele pastor que ele ungiu feijão e agora ele está vendendo esse feijão por um valor, dizendo que ele protege contra Covid? Eu disse: olha, você tem que ter muito cuidado com todas as coisas que você escuta de pastores e mestres hoje. Precisa ver se realmente bate com a palavra de Deus. Tem pastores vendendo vassouras ungidas para você poder varrer o mal da sua casa. Me entristece quando você vai quando eu vou para a livraria evangélica e eu vejo tantas coisas absurdas até na livraria evangélica, né? Essências e óleos ungidos que curam todo o mal, e livros escritos que realmente não refletem a palavra de Deus. Então nós temos que ter todo o cuidado. Versículo 16 diz: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O que estava acontecendo naquela época de Pedro é que houve os falsos mestres, eles estavam dizendo: os pastores, os apóstolos, eles estão atrás do seu dinheiro. Isso lhe soa familiar? Sei. Eles estão tentando te enganar, eles estão tentando aproveitar o momento. Então, o que Pedro está dizendo? Olha, nós não estamos inventando coisas, nós não estamos seguindo mitos, e nós não estamos inventando as coisas, nós estamos seguindo a verdade da palavra de Deus. Então, o que ele vai explicar é que nós podemos então confiar na verdade da palavra de Deus. E uma das coisas que ele vai apresentar então é a sua própria experiência. Ele foi testemunha de Jesus Cristo, ele foi testemunha da transfiguração de Jesus,
Okay? Então, uma das coisas que estava saindo, uma das falsas verdades que estava saindo, e nós vamos ver isso mais tarde na epístola, as pessoas estavam dizendo ali que Jesus Cristo não ia voltar, né? Que essa ideia da segunda volta de Jesus é um absurdo. Só que nós já estudamos, tanto nas epístolas, nos evangelhos, como também na primeira epístola de Pedro, que Pedro falou muito sobre a segunda volta de Cristo. Jesus está voltando, ele está voltando logo. Em Atos, ele pregou muito sobre a volta de Cristo. Então, os falsos mestres dizendo, Jesus Cristo não vai voltar, isso era muito sério, né? Muito sério, tanto para Pedro como para a nossa fé. Né? Se Cristo não vai voltar, se ele não vai estabelecer, então, o reino, de que adianta a nossa fé? Né? Então, o que ele relata aqui, versículos 16 em diante, é que Pedro esteve presente com Jesus quando ele foi transfigurado. Olha só, diz aqui, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, eu vi com os meus próprios olhos a majestade de Jesus. Eu estava junto ali, num momento especial, a transfiguração. Diz ali no versículo 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, quem estava presente? Pedro, Tiago e João, aqueles discípulos mais íntimos. Quantas testemunhas eram necessárias para comprovar um fato? Naquela época, 2 ou 3 testemunhas. Então nós temos as 2 ou 3 testemunhas aqui. E o que eles viram? A honra e a glória de Jesus. E o que eles ouviram? Eles ouviram a voz de Deus. E o que aconteceu ali é que eles viram Jesus transfigurado na frente deles. Era que nem uma prévia do que seria Jesus na sua segunda vinda. Então eles viram ali a majestade de Jesus. E, nossa, esse evento teve um impacto profundo na vida dos discípulos e especialmente de Pedro. Eles viram, então, a glória, a majestade e o poder de Jesus. Ele não era simplesmente um homem. E ali eles estavam vendo o futuro. Então, Pedro teve uma experiência que nós não vamos ter, né? Nós não vamos ter essa experiência, mas essa experiência ajudou muito a ele ter essa confiança de que Jesus estava voltando. Não somente ele viu com seus olhos, mas mais importante ainda, ele ouviu com os seus ouvidos. Ele ouviu Deus, aqui descrito como vindo da suprema glória, né? A voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me agrado. Então, Jesus Deus comprovando que Jesus, ele era o filho amado de quem ele se agradava. Então nós podemos ver Deus confirmando Jesus e também confirmando a glória, majestade e a segunda vinda, na verdade, de Jesus. Então, versículos 19 a 21 falam assim, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. A experiência de Pedro foi impressionante. Pedro menciona isso agora para dizer, olha, nós estávamos presentes, isso aqui é verdade, Jesus vai voltar. Mas tem uma coisa ainda mais importante do que a minha própria experiência. E essa é a palavra de Deus. Diz ali, temos mais firme a palavra dos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. Então, nós temos a experiência ali da transfiguração, Jesus em toda a sua glória e majestade, mas também nós temos algo que é a palavra de Deus. As grandes profecias do Velho Testamento, mas não só as profecias, o ensino. E o que nós sabemos é que o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Ele aponta
tanto para ele como Messias, como ele como aquele que vai estabelecer o seu reinado para sempre. Então nós podemos ver que o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus e a sua vinda. Então diz ali, nos dá um conselho, né? Eles deveriam então prestar atenção. Olha só o versículo 19. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então não é só a gente ficar confirmando, sim, Jesus, ele é Messias, ele virá, mas nós temos que prestar atenção à palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Porque você vai ver a ilustração que usa, é uma luz para nós. Versículo 19 diz: elas prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Eu gosto muito da palavra, daquela música, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ele, na verdade, é o verso de Salmo 119, 105. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ele é tão importante à nossa vida, nós devemos prestar atenção. É uma candeia, é uma lâmpada, é uma luz para o nosso caminho. Esse mundo está escurecendo cada vez mais. Você não percebe isso? As pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus, cada vez mais da verdade. Até nas igrejas você vê pessoas dando cada vez menos importância à palavra de Deus e muito mais à experiência, artimanhas. Nós precisamos prestar atenção à palavra de Deus, a toda ela, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, focado em Cristo, né? O tema principal, central da palavra de Deus. Diz que nós devemos focar e prestar atenção na palavra até o dia clarear, né? Versículo 19. Até o dia, que o dia clareie e a estrela da alva nasce no coração de vocês. A estrela da alva é referência a Jesus. Jesus está vindo. Então, hoje nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Mas um dia Jesus estará aqui. Ele está vindo, e quando ele chegar, nós não vamos precisar ser guiado tanto pela palavra, como nós vamos ter a palavra na nossa frente, Jesus a palavra na nossa frente, e ele vai estar então iluminando o coração, né, de vocês, iluminando o nosso coração. Então nós podemos ver a importância da palavra, que ele ilumina o nosso caminho, ele nos dá direção, ele nos guia. Então eu quero dar uma pausa aqui só para dizer, olha, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus em nossa vida, com as nossas famílias, na nossa igreja. A palavra de Deus nos ajuda a evitar o erro, nos ensina o que é falso, o que é verdadeiro, e nos ajuda a seguir no caminho reto e correto. Então isso nos ajuda a evitar tanto erro, tanta consequência errada, né? E o apóstolo Pedro, ele sabe, olha, vocês vão enfrentar muitos falsos ensinamentos, muitos falsos mestres. É tão importante a palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos praticado na nossa igreja é justamente esse foco no ensino da palavra, ensinando através do discipulado, através dos pequenos grupos, através do ensino com crianças e jovens, através da pregação, através do aconselhamento bíblico. Vamos prestar atenção à palavra, vamos deixar que isso seja a palavra seja a nossa fonte de verdade, seja a nossa luz para nos guiar nesse tempo. Um dia Jesus estará conosco. E ele será então a nossa luz. Nós, nesse momento, precisamos muito da palavra de Deus.
E nós podemos confiar na palavra de Deus. Versículo 20 diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O que nós aprendemos nesses versículos é que as Escrituras vêm de Deus. Alguns já falaram para mim: a Bíblia foi escrita por homens pecaminosos. Sim, foram homens pecaminosos, mas a verdade é que Deus guiou esses autores. Deus usou as suas personalidades, suas experiências, seu histórico, mas Deus guiou os autores. Diz ali que foi o Espírito Santo, né? Versículo 21. Homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo esteve ali guiando cada homem que escreveu a palavra de Deus, para que nós tivéssemos então agora certeza de que o que nós estamos lendo, o que nós estamos estudando é literalmente a palavra de Deus, e nós podemos ter essa grande confiança. Tem um dizer ali: antes de mais nada, sabem que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Um pouco tem algumas ideias diferentes sobre essa frase ali. Alguns acham que é a igreja que decide a interpretação da palavra de Deus. Não é isso que está falando, eu creio. Eu creio que o que nós precisamos entender é que não é o profeta que determina a interpretação, não é nem eu que determino a interpretação da palavra de Deus, mas é Deus que tem o seu significado, e nós precisamos então da interpretação de Deus, precisamos estudar, precisamos interpretar a palavra com a palavra, e assim nós vamos chegar à interpretação da palavra de Deus. Então, o que nós sabemos é que a palavra de Deus foi escrita por homens, guiado pelo Espírito Santo, e que ele usou as suas personalidades, suas capacidades, seu histórico, para que temos hoje a palavra inerente da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo 16, nos fala quão importante é a palavra de Deus, e diz o seguinte: 2 Timóteo 3, 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos a palavra de Deus, ele é inspirado por Deus, ele vem do sopro de Deus, ele foi criado por Deus, por nós, para nós, e ele é útil para nos ensinar, e nós precisamos de instrução, e nós precisamos de direção, né? Para a repreensão, às vezes nós falhamos, nós precisamos ser repreendidos, corrigidos. Para a correção, nós precisamos ser colocados de volta no caminho correto de Deus, e para a instrução na justiça, para que possamos então ser úteis e frutíferos e trazer bastante glória e honra para o nome do nosso Senhor e Salvador. Então, nós podemos confiar na palavra de Deus. Os apóstolos, especialmente Pedro, Tiago e João, eles viram com seus próprios olhos, ouviram com seus ouvidos a glória e majestade de Jesus, e ele vai voltar. Mas também nós podemos estudar toda a palavra de Deus, nós podemos estudar as profecias, nós podemos estudar o Antigo Testamento e ver que falam a verdade. Nós podemos ver que são suficientes, são inspirados por Deus e devem ser o nosso guia. Nas próximas semanas nós vamos ver como homens se levantam e criticam a palavra de Deus, tentam nos desviar da palavra de Deus, desonram a palavra de Deus para os seus próprios meios e fins. E nós precisamos
sempre avaliar essas acusações, esses ensinamentos falsos com a verdade da palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele estava preocupado com a firmeza dos irmãos. E ele estava ali tentando lembrá-los constantemente das verdades que eles ouviram da palavra de Deus. E também ele queria que eles colocassem toda a sua firmeza na palavra de Deus, a palavra inspirada, a palavra suficiente. E se fizessem isso, eles estariam então firmes. E eu quero te encorajar também a lembrar de tudo que você aprendeu nesses últimos anos e coloca em prática. E também quero te encorajar a colocar toda a sua confiança na palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus guiar a sua vida, que seja uma luz para você nesse mundo escuro e que produz bastante fruto na sua vida e através da sua vida. Aproveita esse tempo aí que estamos em casa, que não podemos sair muito, para ler e meditar e decorar e praticar a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, te agradecemos por sua palavra, te agradecemos pela maneira que o Senhor usa a sua palavra em nossas vidas. E te agradecemos que podemos botar total confiança na sua palavra, porque o Senhor mesmo entregou a sua palavra a nós. E eu peço que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, que possamos ser firmes, que possamos não desviar da palavra de Deus, que possamos dia após dia, semana após semana, usar a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.